Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Tudo bem, pessoal bacana de Indaiatuba e toda a região, senhoras, senhores, crianças, jovens, como diz o Silvio Santos, nós estamos aqui sem máscara porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, dos cornetas de plantão, nós estamos a mais de 2 metros, então nós podemos ficar até sem máscara, né? Para enriquecimento do Papo Sol, está aqui hoje o Marcelo Augusto Martins, que vai dar uma entrevista, um depoimento aqui para a TV Sol, canal 48.1 de UHF. Nós estamos no canal aberto, 48.1 de UHF, e também nas mídias sociais, no endereço TV Sol 48, do Facebook, do Instagram e do YouTube. Então vocês podem ver a nossa programação a hora que quiser. Essa entrevista, por exemplo, com Marcelo Augusto Martins, que acabou... Você... Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Zé. É? Tudo bem, graças a Deus. Que legal. Você gosta da história de Indaiatuba, você vibra com a cidade, você gosta um pouco da política da cidade. Eu sou um amante de Indaiatuba. Eu falo que eu sou um iepense de... Iepense. Então, essa conversa, Iep fica onde mesmo? Iep fica próximo ao Presidente Prudente, Rancharia, isso 475 quilômetros contados, da porta da minha casa aqui em Itaici até Iep. 475. Lá tem represa também ou não? Tem a represa da usina de Capivara, né? Que é hidrelétrica. A hidrelétrica. Hidrelétrica de Capivara tem no Rio Paranapanema. Quase 500 quilômetros. Quase 500 quilômetros. É no Paranapanema. No Paranapanema, a margem do Rio Paranapanema. Então, no Paranapanema tem a montante, tem a usina de Chavantes. Isso. E depois tem essa aí. Tem a hidrelétrica. A hidrelétrica de Capivara. Usina de Capivara. Que legal. E você veio parar para aqui em troco do quê? Então, nós fazemos parte daquele grupo que veio ali na fase de 78, 79, que Indaiatuba teve um crescimento por causa da industrialização, Sim. né? Nós tínhamos uma tia que veio para cá por conta de emprego, veio trabalhar na Textil Judite, e meu pai ficou sabendo que é uma cidade próspera e veio para cá também atrás de boas serviço. escolas e tal, por aqui e tal. Isso. Não, minha aqui mãe... Indaiatuba não tinha ainda, mas Campinas já tinha. Minha mãe tinha recém passado em concurso público para ser professora, conseguiu aula aqui no Quilombo também, na época, e nós viemos para cá e meu pai veio trabalhar na Mercedes-Benz. O cara que era chefe do meu pai lá na usina de Capivara veio trabalhar na Mercedes-Benz e convidou meu pai para vir também. E aí nós escolhemos Indaiatuba. Mas o seu pai então não trabalhou na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, já entrou aqui? Aqui direto. Nós aqui somos em Campinas. A maioria dos funcionários da Mercedes-Benz, eles moravam lá no bairro, né? No bairro, no Jardim do Sol? Isso, meu pai era funcionário da Mercedes, mas a gente morava aqui na Cidade Nova, porque nós não viemos lá. Não viemos com aquele grupo que recebeu uma casa financiada e tudo mais, mas recebeu uma casa ali no Jardim do Sol. Isso. Foi uma revolução na época. A Mercedes tinha fábrica de ônibus aí, fazia 24, 25 ônibus por dia. 5 mil funcionários, era uma loucura. Uma gigante. E ela acabou construindo isso em um conjunto habitacional aí, que foi inaugurado em 1980 e pouco, né? Isso. E eu não fazia parte desse grupo. Então, os moradores ali da Mercedes... E aí que você acabou encontrando a Silmara? Isso, a Silmara, na verdade, eu brinco com todo mundo. Na verdade, eu conheci a Silmara na faculdade. Na verdade, ela fazendo faculdade e eu ia para Itu, porque naquela época não tinha colégio técnico aqui em Indaiatuba, só o escritório, só a escola de comércio, depois que era nós criamos a FIEC, tudo mais. Isso. E aí eu ia no ônibus com as meninas da faculdade, com o pessoal da faculdade. Eu e o Danilo, filho do seu Jacó João, nós trabalhávamos juntos no Banco do Brasil e nós dois éramos os únicos 2 meninos. Mas vocês iam no ônibus fazer o quê? Paquerar as meninas? Não, nós íamos porque a gente estudava em Itu. Ah, você estudava em Itu. Isso, e a Silmara fazia pedagogia e eu fui fazer colégio técnico em Itu, porque aqui em Indaiatuba não tinha. E aí acabei conhecendo a dona Silmara. E você fez o colégio técnico do quê? Eu fiz administração também. Administração de empresas. De empresas também. E depois você fez a faculdade também? Também lá na Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio. Que Nossa Senhora do Patrocínio, hoje é a CEUNSP. Hoje uma universidade, ficou Isso. uma instituição de respeito e grande, né, Marcelo? Isso. E nessa época eu trabalhava aqui em Indaiatuba no Banco do Brasil, era menor estagiário no banco, eu e o Danilo,
e a gente ia para... Ah, o Danilo, filho do Jacó João. Jacó, meu irmão, meu amigão, meu amigo. Até hoje, ele voltou da África do Sul, a gente se encontra. Isso mesmo, ele trabalhou fora uma época e Isso, tudo mais. tá morando aqui O novamente. Jacó foi secretário de Educação da cidade Nossa. e já esteve aqui na bancada. Eu assisti, Você viu? o seu Jacó, Você viu o Jacó querido, aqui, professor nossa, Jacó. o seu Jacó é um querido. E você tem você depois do Banco do Brasil e depois que você fez o colégio técnico, você trabalhou no quê? Eu saí do Banco do Brasil, fui trabalhando numa empresa, não sei se você conhece, Toninho Empreendimentos e Construções. Não sei se você já ouviu falar. Trabalhei 1 ano lá. Você é maluco mesmo, hein? A minha prima, a Maraísa, era contadora da que acabou Toninho. de ir para Portugal Acabou, agora. está em Portugal, foi passear lá com o maridão, né, com o João. E aí ela me convidou para trabalhar. Eu saí do Banco do Brasil, Você perdido. Foi auxiliar lá qualquer coisa na contabilidade, na administração. Na época dos postos de gasolina eu fazia IVV, escrituração fiscal. Sim. Fiquei 1 ano trabalhando lá e o Edilson da Indagro me chamou para ir trabalhar na Indagro. Foi quando eu entrei no mercado agrícola. Eu trabalhei no mercado agrícola a partir de 1993, entrei nesse mercado, né, que estou deixando... Você não tinha nada a ver com agrícola, você nem conhecia muita coisa de agrícola? Nada. E você depois teve uma empresa que vendia produto agrícola? Produto agrícola. O que você vendia? Insumos agrícolas. Vendia defensivo agrícolas, fertilizantes, sementes. Nós tínhamos uma loja no Ceasa de Campinas. Dentro do Ceasa de Campinas. Não era aqui, então? Não, dentro do Ceasa de Campinas. Dentro do Ceasa de Campinas. Em 2014 eu fechei essa loja lá e montei uma distribuidora de sementes aqui em Indaiatuba. Aí viemos para Indaiatuba, viajei muito tempo para Campinas e aí em 2014... E hoje você não está mais nesse ramo? Não, hoje eu trabalho... Mas você distribuía semente na época do quê? De hortaliça, alface, tomate, HF em geral, né? Distribuí em viveiros de mudas, revendas de insumos agrícolas. E a esposa faz o quê? A Silmara agora está aposentada, depois de 25 anos como professora. Ela trabalhou como professora? Como professora. Ela fez pedagogia? Fez pedagogia, trabalhou com a sua irmã, esqueci o nome dela. Claudete, lá no Monteiro Lobato. O colégio Monteiro Lobato, que deu educação para as crianças todas aí da época, né? Ela foi uma época bacana. Muito boa. Mas fala uma coisa, e você se interessa muito pela questão da cidade, do desenvolvimento da cidade, você viu a cidade desabrochar, né? Isso. Porque na época de 70, 80, foi a época que Indaiatuba mais cresceu em termos de população. Sim. Mas, na verdade, a gente era um pouco dormitório. As indústrias eram aqui, aliás, as indústrias eram fora e só o pessoal morava aqui. Então, a gente era uma cidade dormitório. Sim. Você mesmo falou, a Mercedes-Benz tinha 5.000 funcionários, mas é em Campinas. Sim. O pessoal trabalhava na Singer, em Campinas. Estava na Clark em Valinhos, estava na Bosch em Campinas. Tinha ônibus daqui para a Krupp em Campo Limpo. Sim. O pessoal ia para Campo Limpo trabalhar. Sim. Ia trabalhar na Brasital em Salto, na Eucatex em Salto. E depois, com a criação do colégio da FIEC das escolas, nós acabamos revertendo com a criação da zona industrial, vinda da Toyota e tudo mais, né? Você viu tudo isso, né? Vi. Eu sempre brinco, eu vi Indaiatuba crescer mesmo. Quando nós chegamos aqui, poucas ruas eram asfaltadas. Sim. Eu vi esse crescimento. Só o centrozinho ali e tal. Vi esse crescimento em Rua Humaitá era de terra? A Rua Humaitá era de terra, 13 de maio paralelepípedo, a Kennedy não tinha asfalto. E eu me orgulho muito disso, Zé. Uma coisa, eu amo Indaiatuba, né? Eu gosto de... Então, às vezes, eu fico até chateado quando eu vejo aquela história, Indaiatuba não era assim, né? Eu falo assim, pô, Indaiatuba era assim, sempre foi uma cidade pujante, sempre foi uma cidade maravilhosa pela sua população, gente que veio de outros lugares e fez Indaiatuba ajudar a fazer essa grandeza, né? E Zé, você sabe, eu não preciso disso, eu não sou puxa-saco, mas, cara, eu vi o seu governo, eu era menininho, mas eu participei, olhando, né? Sou qualquer testemunho ocular da história, né? Testemunho ocular. Eu vi o seu governo, vi o governo do Klein, então eu vi como Indaiatuba cresceu, a parceria que tinha. Aquela luta, não tinha dinheiro para nada, mas fazia acontecer, né? Fazia acontecer, não tinha arrecadação naquele tempo, Zé. Como que a gente vai pedir tanto, né, de uma cidade que não dava arrecadação? Então, Marcelo, para comprar um semáforo, você tinha que espremer o orçamento da prefeitura. Hoje não, metade do IPVA, que é o Imposto sobre Veículo Automotor, era tudo o Estado. Metade agora é da prefeitura. Então a prefeitura hoje
está com a cidade bem arrumada, com semáforo, com sinalização, com faixas, né? Naquele tempo, para se pintar uma faixa de pedestre, tinha que pensar muito, porque custava, não tinha dinheiro, Muito alto. não é? Que legal. E você ficou nesse segmento de sementes até quando? Até 2019. Até 2019. Até 2000, então... Eu ainda tenho uma representação, mantenho 117 clientes com a linha de produto, Ah, é? ainda mantenho. Mas, Quem assim, são os seus clientes? são revendas de insumos agrícolas e viveiros de hortaliça, aqueles que fazem as mudinhas para vender para o produtor. Para vender para o cara. Para o produtor. É um mercado excelente, é um mercado que não sofreu tanto com essa pandemia. O mercado produtor... Ao contrário, no mercado de alimentação continua em alta, né? Continua em alta. Então eu ainda mantenho a representação ainda, mas hoje não é mais o meu segmento de trabalho principal. O seu negócio de trabalho, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar do que você está fazendo hoje. Sim. Né? E você é um observador, desde que você veio lá de IEP. Quando você chegou de IEP, você tinha quantos anos? Eu tinha 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Mas então você acompanhou, você praticamente pode dizer que é nascido aqui, né? Eu falo que eu sou indaiatubano de coração, iepense de nascimento e indaiatubano de coração. Então, em 1900, no começo das décadas de 80, que a gente assumiu a prefeitura, em 82, 82. Você já observava as coisas aí? Eu sempre fui muito precoce nas minhas coisas e sempre fui muito observador. Sim. O pessoal fala da SP-75, né? Você lembra o que era aquilo? Eu ia para Itu todo dia, então eu via a duplicação da SP-75, eu passava os desvios, tudo aquilo que tinha... Aquele transtorno todo, transtorno, né? O que era a SP-75 e o que ela virou hoje, e o que ela é hoje, né, Zé? Tudo aquilo que você vê uma fizeram. estrada que ela tem 25, quase 30 anos, é moderna ainda. Moderna ainda. Não precisa fazer nada, a estrada está boa. Né? É isso mesmo. Que legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um café. Eu nem levei o Marcelo para tomar café ainda. Nós vamos tomar um cafezinho e já voltamos com esse papo muito agradável para falar de Indaiatuba, falar um pouco da política, que o Marcelo sempre gostou muito de influenciar, participar um pouco da política. Você nunca foi candidato, né, Marcelo? Mas não pretende ser? Não pretendo ser. Eu acho que ele veio fazer um comercial aqui porque ele é candidato agora a deputado no ano que vem, hein? Vamos ver. Não pretendo ser. Então tá joia. Até já, amigos. Nós já voltamos já com o Marcelo Augusto Martins, empresário, estudioso e testemunha ocular da história. Já com o Marcelo Martins aí. Vamos tomar. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. Amigas e amigos da TV Sol, estamos de volta com Marcelo Augusto Martins. Veio de muito longe, de quase 500 quilômetros, está aqui desde criança, teve a sua atuação profissional na cidade e ainda está na atuação profissional da cidade. Nós falamos que ele vendia e distribui ainda produtos para agricultura, sementes e tudo mais. Mas você, Marcelo, depois acabou se especializando como consultor financeiro, né? Isso.
Eu trabalho Como é que é isso? Eu trabalho com sistemas, com metodologia, com processos administrativos financeiros. Eu crio em revendas sistemas para a administração do negócio, para encontrar ponto de equilíbrio, taxa de conversão, para mostrar onde que a pessoa atinge o lucro da empresa, né? Pagar os custos fixos. Como é que você faz? Você acaba achando o caminho para a empresa ficar eficiente e dar lucro. Porque a empresa tem que dar lucro, né? Isso mesmo. A empresa para pagar imposto, para ganhar alguma coisa, tem que dar lucro. Tem que dar lucro, né? Todo empreendedor é um investidor. É investidor. Se ele coloca o capital dele, ele precisa ter retorno. E muitos não sabem quanto que é esse retorno. Como é que faz essa conta? Como é que computa todas as despesas obrigatórias e tudo mais? Quem são os seus clientes? Custos variáveis. Aqui em Indaiatuba eu tenho a SICS, eu tenho... Quantos clientes você tem? Hoje eu tenho uns 18 clientes. Quase 20 clientes. Isso. Muitos são fora de Indaiatuba. E você presta serviço, você dá assessoria diretamente para essas empresas? Para essas empresas, isso mesmo. São empresas... São revendas, normalmente são revendas. Revendas de Revendas, tenho revenda de roupa, tenho de sapato, tenho revenda de insumo agrícola, que eram clientes meus, que eu acabei... Aliás, eu entrei nesse segmento por causa de um cliente meu, de Franca, Sim. que me pediu... Que fazia a mesma coisa que você fazia. Como eu fui lojista por muito tempo, um dia cheguei na loja dele e percebi que ele estava com alguma dificuldade. E aí perguntei para ele e eu comecei a trabalhar com ele nesse sentido, né, em resultados operacionais, e ele pediu para que eu fizesse, né, uma consultoria para ele e acabei entrando nesse mercado por ele. E você entende, você é um cara, vamos dizer, que hoje tem que entender muito de informática, né? Sim, sim. E você aprendeu isso aonde? Na marra, na marra. Na vida, na luta. vida, quando eu tinha a minha loja, comecei a criar meu site, comecei a fazer as minhas criações e aí fui aprendendo, Zé. Hoje eu falo para meus clientes que eu não sou um consultor, eu sou um facilitador, porque na verdade eles já sabem fazer e precisam fazer. Só o método que eles não compreendem como fazer. Então eu vou lá, apresento a metodologia para eles fazerem, facilito eles utilizarem aquilo que eles já têm de uma forma melhor, mais adequada para eles. E nesse setor de consultoria que você faz, você está há quanto tempo já? Há 2 anos, efetivamente há 2 anos. Efetivamente há 2 anos você dá consultoria para a empresa, vamos dizer, para azeitar a empresa, fazer com que a empresa funcione. Funcione, isso. E usando muito a questão digital, o mercado digital, né? O mercado digital, que hoje em dia não tem como, crescimento e a necessidade... Mande um recado, então, ali, só antes da gente começar a falar um pouco de política, que você gosta bastante, mande um recado para um futuro cliente seu, dizer o que você pode fazer na empresa dele. Primeiramente, eu posso oferecer metodologias para organização da empresa e de processos, metodologia para organização de processos. E também apresentar as ferramentas que a gente tem hoje. Pode olhar naquela câmera aqui de cima. E basicamente, criar metodologias de marketing digital para que ele utilize na empresa para aumentar as vendas da sua empresa. É isso. Usar a ferramenta digital para fazer com que a empresa fique mais eficiente, fique azeitada para competir no mercado hoje. No mercado, isso mesmo. E às vezes economizando, né? Economizando uma série de despesas que teria se ele não tem a ferramenta digital. Que é o principal, né? Legal. Diminuir o custo da empresa. Muito bom. E aonde que acha o Marcelo? Marcelo, pelo site iugestor.com. É www.iugestor, iu de YouTube, gestor... de você. Isso, você gestor, né? Você gestor. Isso, .com, Y-O-U gestor. iugestor, vocêgestor.com. Aí você acessa o Marcelo, que ele pode dar uma garibada na sua empresa aí. Isso. Fazer com que ela funcione melhor. Isso mesmo. Marcelo, você estava falando muito da história, eu vejo que seu olho até brilha quando você fala da história de Indaiatuba, né? Você viu o começo da FIEC, o começo do desenvolvimento industrial, porque Indaiatuba, de 70 a 80, foi a época que ela mais cresceu, em termos de população. Mas a indústria não cresceu tanto. Né? Tivemos algumas empresas que vieram para cá,
As empresas aconteceram depois que vieram as escolas, que veio a FATEC, que veio a FIEC, que veio o SESI, que veio o SENAI, aí que foi... Que a mão de obra ficou mais qualificada. E a criação da zona industrial, depois com a Toyota, com a John Deere atualmente, tudo mais, né? E você sempre olhou a política de Indaiatuba? Sempre, sempre. Mas nunca foi candidato? Não. É. Ano passado eu acabei ajudando um grupo de amigos. Zé, eu sou cidadão indaiatubano, eu gosto da cidade de Indaiatuba. Eu tenho um problema sério que o cidadão ele não participa e não se informa em relação à política. Tem muita coisa por aí que é jogada, e aí a pessoa fala que é fake news, o outro... Sabe, quem detém a informação, quem tem informação, sabe tomar decisão. Então, como cidadão, a falta de informação da população me maltrata, me machuca. Então, eu criei, há 2 anos atrás, um grupo de amigos em que o intuito era levar a informação para a população de uma forma apartidária. O meu intuito, na época, fosse apartidária, levar a informação para a população. Só que aconteceu, alguns amigos foram se encostando e falaram, puxa vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa e... Quer dizer, para mudar isso, você tem que participar, tem que ser candidato também. Isso. Não adianta só ficar falando de fora, né? E você colaborou nisso? Colaborei nesse sentido. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada, só tínhamos vontade de fazer e fazer de uma forma diferente, porque a gente compreendeu que o que estava sendo feito, beleza, ótimo. Só que nós queríamos ser cidadãos que saíam da indignação para a ação. Se a gente pode fazer alguma coisa, vamos fazer, vamos procurar fazer de uma forma correta. E foi isso que a gente tentou fazer ano passado nas eleições. Sim. Eu participei ativamente, mas sempre na retaguarda. Eu não fui candidato, eu só apoiei. Você esteve no grupo do Joeli Gomes. Isso, isso. O Gomes, que é um cara bem intencionado, um comerciante bem situado na cidade. Sim. Quer dizer, a gente sabia, vocês sabiam também da dificuldade de enfrentar... Nós não tínhamos dinheiro. A política e a campanha política, né? Sim. Mas vocês estão tanto com isso porque cumpriram o papel de dar um alerta, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer, Marcelo, não sei o que você pensa disso, costumo dizer que às vezes a gente sofre um pouco de hipermetropia. A gente enxerga o que está longe, o que está perto a gente não enxerga. Então, o pessoal sabe o que está acontecendo na Venezuela, em Cuba, na China, na Argentina, né? Mas não sabe o que está acontecendo na Câmara Municipal, não é isso? Isso. E uma das situações que eu tinha no meu coração era justamente isso. Zé, eu nunca fui contra a Câmara Municipal e nem contra nenhum vereador da Câmara Municipal. Sim. Eu sou contra a situação que a gente vive em Indaiatuba, de nós temos sempre 2 contra 10 ou 9 contra 3. Aquilo era uma coisa que me judiava muito, porque aí o debate político não existe. Não existe. Não existe. Então, você acha que a Câmara tem muito... São poucos representantes? Não teria que ter 17 ou 19, pelo menos? Então, você não acha que é muito pouco? Tinha que ter maior representatividade, mas a né? população não entende muito isso. Eu acho que mais vereador é mais despesa, né? Isso, e não é, né? Porque o orçamento da Câmara é justamente, ele vai de acordo com a arrecadação do município. Então, isso não vai aumentar, não vai onerar a população. Não vai onerar grande coisa, né? Não vai onerar. Então, é esse o entendimento que as pessoas não têm. Então, esse debate político na Câmara hoje está muito pobre. Esse dia eu tive com o Linho, e eu falei para ele, Linho, saudade de um cara que nem você na Câmara que melhorava esse debate político. Tinha debate, né? Tinha debate político. Hoje tem muito pouco debate. E isso, até para a situação, eu acredito que seja ruim. Eu trabalho com consultoria financeira, eu sempre falo para os meus clientes, né? Olha, se você está olhando, a pessoa que faz o processo, né? Você tem o seu chefe olhando... Ou você tem concorrência, fica esperto. Fica esperto, é muito mais segurança. Se você não tem oposição, você vai levando, né? Vai levando, até para errar. Você pode cair em erro, por que não? Você pode cair em erro. Eu costumo dizer que às vezes na administração pública é o seguinte, se ela vai com a mesma turma, ou com o mesmo pensamento político por muitos anos, acaba acontecendo distorções. E o pessoal fica meio folgado, acha-se meio dono da situação. Você não viu agora há pouco na prefeitura? O pessoal fabricando diploma, numa boa, fabricando diploma para ganhar uma gratificação a mais.
Falta do de quê? fiscalização, né? De fiscalização. Falta do linho, por exemplo. E acomodação também, Acomodação, né? porque acomoda, né? Acomoda, fala, não, eu vou fazer. Eu sou dono de um posso pedaço aqui, tudo bem, ninguém mexe comigo. Então, e isso é ruim para a situação também, porque se tem uma pessoa que está fiscalizando, eles não vão errar, né? Acaba acontecendo. Por exemplo, você que fala tanto da memória da cidade, da preservação da nossa história e tudo mais, como é que você viu essa extinção da Fundação Pro Memória, hein? Porque a Fundação Pro Memória tinha uma certa autonomia. Com a extinção, isso ficou tudo no mesmo saco, né? Ficou tudo na Secretaria da Cultura. Trouxe para dentro de casa, né? Como é que e você nós viu tínhamos isso, hein? pessoas especiais lá dentro que cuidam com tanto zelo da história de Indaiatuba, e uma história tão bonita, né? E que essas pessoas acabaram até se perdendo. Então trouxe isso para dentro de casa para, né, para tratar do jeito que... Para ficar dentro do mesmo saco. Para tratar do jeito que eles tratam tudo. Zé, governança e governabilidade. É um tema super complexo que eu sempre falo em debates políticos. A gente tem que ter, a situação, no caso, tem que ter o líder de governo bem intencionado, uma Câmara que ajuda muito eles para conseguir, né, tem que ter a maioria. A maioria, tem que ter. Mas sem debate é complicado, né? Sem debate. Debate praticamente nada, né? Eu assisti, há muito tempo não assistia a sessão da Câmara, e esses dias inventei de assistir, eu fiquei tão chateado. O menino lá da oposição, né, o Ricardo, foi falar alguma coisa, aí o presidente da Câmara já foi com os 2 pés no peito dele. Eu falei, puxa vida, que chato isso, né? Quer dizer... Nesse ponto, o Congresso brasileiro está mais fatiado, né? Tem uma oposição mais aguerrida, né? Aguerrida, Você vê, mesmo agora nas CPIs, quer dizer, tem gente fustigando o presidente da República e tudo mais, né? Independendo do mérito disso ou daquilo, mas tem gente batendo. Necessidade tem gente aguerrida, lá, combativa, não tem? Tem. É a necessidade do diálogo, né? Da necessidade de fiscalização, que é o fundamento, né? E aqui você está sempre pensando, você está sempre com a sua cabeça remoendo alguma coisa. O que você acha que tem que fazer aqui em Indaiatuba para arejar um pouco mais o debate político? Aumentar a representatividade. Aumentar. Zé, eu não sei você, mas eu tenho um sentimento muito claro que quanto mais tempo as pessoas se perpetuam, né, permanecem no poder, a cidade acaba perdendo. Nós precisamos dessa mudança, até para o bem deles, até para o bem da situação. Eu volto a dizer, eu não sou contra eles, não nem pessoalmente contra ninguém. Ninguém, eu não sou contra, mas assim, por uma questão de diálogo, melhor debate, para o crescimento da cidade. Zé, eu moro em Itaici desde 1999, Zé. Nosso sofrimento lá na nossa terra, no mosteiro de Itaici, é que nós não temos saneamento básico. E aí, quando você vai discutir saneamento básico, só discute em época de eleição. Aí eles mandam um PCM para a gente, terceirizam a obrigação de fazer para nós, né? E se a gente não fizer... Então, você não acha que o SAI não está querendo mais cliente? Por exemplo, por que Itaici não receberia todo o saneamento básico, abastecimento de água e coleta do esgoto? O SAI não quer mais cliente? Está sossegado, é isso? É difícil de entender a conta isso, né? deles, né? Mesmo porque, assim... Porque eu até vi uma propaganda do SAI esses dias, que o SAI trata 100% do esgoto coletado. Então eles melhoraram Não, 100% do coletado. Só que não coleta 100%. Uma boa parte da cidade não tem esgoto. Não, então, melhoraram, porque antes eles colocavam 100% do esgoto de Indaiatuba era tratado. Aí um dia eu até 100% do coletado. Um dia eu entrei em debate com eles, até brinquei, né, na época o doutor Túlio, que falou, o vice-prefeito, eu falei, bom, então nós não vamos pagar mais IPTU aqui. Então, melhoraram, né? Melhoraram o discurso, porque antes ele falava que 100% do esgoto de Indaiatuba é tratado. Não é. Não, isso não. Faz parte de Indaiatuba, a gente paga 100% do esgoto, eles tratam 100% do esgoto coletado, que é outra coisa, só que não coleta 100%. Está longe do 100%, porque nós temos toda uma área de Itaici que o esgoto vai para as fossas que contaminam o lençol freático.
fazer até uma propaganda aqui, Zé. Eu era, cada 3 meses lá, era R$ 600 de limpa-fossa. De limpa-fossa? Agora eu coloquei uma outra... Uma fossa séptica? Uma fossa biodigestora. Sim. É bem melhor, bem ano, melhor. uma vez por ano. Mas é um transtorno mesmo assim. E um baita investimento, queria ter foi esgoto 7, 8 pau. público, né? É. Tá certo. Sem contar com a qualidade da água, porque participa tudo do lençol freático. É, porque com o tempo isso aí vai contaminar o lençol freático. Que é uma região tão bacana, uma região que podia, de gente de bom poder aquisitivo, né? Sim. Podia ser feita uma parceria. Porque a impressão que se tem é que o SAI não quer cliente, o SAI está satisfeito com os clientes que tem. E eles terceirizam a culpa é nossa, realmente. Eu não posso. A obrigação de pagar a melhoria é nossa. Sim. Eles proporam o PCM, só que assim, moram lá no nosso bairro lá, é mais de 3 mil terrenos, se eu não me engano, não lembro bem a conta certa lá. Você vai juntar 3 mil pessoas pensando a mesma coisa. É difícil. É difícil. Tem que haver um. O SAI precisa, no fundo, pensar mais como uma empresa que está buscando cliente. Sim. Não é? Eles não estão pensando nisso. Estão pensando com uma empresa meio restrita. Ah, tá bom, que está aí e tal. E a propaganda é a seguinte: estamos tratando 100% do esgoto coletado, mas estão coletando 100%? Não. Marcelo, nós temos que encerrar. Lamentavelmente, você é um bruta de um papo. Dá uma olhada para aquela câmera lá e fale alguma coisa de alguém que veio lá de IEP, que o pai veio trabalhar aqui na Mercedes, procurando uma oportunidade, e você que, no fim, constituiu família, faz parte de uma família maravilhosa aqui, que todo mundo conhece, de gente bacana. Diga para Indaiatuba o que você quer da cidade e o que você pensa. Fala, Bola. Eu, primeiramente, muita gratidão em estar aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você como pessoa e como um prefeito que você foi para a nossa cidade, e como um apaixonado por Indaiatuba, eu agradeço a Deus por ter me colocado nessa cidade, uma cidade pujante, com progresso maravilhoso. Sou muito grato mesmo a Indaiatuba. Então nós estamos encerrando a participação aqui no Papo Sol com Marcelo Augusto Martins, que veio lá de IEP com 4, 5 anos de idade, que fez a vida por aqui, que se casou por aqui, tem um casal de filhos e que sonha com uma Indaiatuba não tão mais pujante, mas mais equilibrada, mais justa, com todo mundo participando, com todo mundo tendo saneamento básico, como ele cita, enfim, que esse bolo que está grande, que todo mundo participe um pouco desse bolo, porque tem muita gente que leva um grande pedaço do bolo, tem gente que não leva pedaço nenhum. Marcelo, no fundo, quer que Indaiatuba seja bacana, seja grande, mas seja especialmente justa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Zé. Um abração. Aí... Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.